Ó Senhor Jesus, amém. Não podemos esfriar o espírito que o Miguel nos entregou. Temos que continuar no mesmo nível, amém? Senhor Jesus, nesta conferência nós temos um encargo. Nós precisamos preparar um exército de jovens, né? Para serem úteis ao Senhor. E nós estamos, lembrando só, este ano, nós estamos dentro do projeto Vide Frutífera. Então, a intenção é tornar-nos todos frutíferos. E quando em Gênesis 1, 28, o Senhor disse para o casal que ele tinha formado, né, e disse para eles, Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre a terra, né? Sujeitai a terra. Aí o sede fecundo, aí o Esdras, lá em Piracicaba, nos mostrou bem claro que esse sede fecundo, né, é melhor traduzido como sede frutífero, né? Amém? O casal pode ser fecundo, mas não querem ter filhos, não é verdade? Mas ser frutífero, você tem que dar fruto. Não tem jeito. Se você é normal, você dá fruto. Amém? Então, nessa conferência, queremos que todos vocês sejam muito saudáveis diante do Senhor, não é? Soldados firmes, né? E não, se há algum soldado ferido, não é? Então, o exército fica um pouco, né, desfalcado. Mas, de qualquer maneira, palavras nesta conferência é para nos curar. É para tirar de nós toda razão de nós não podermos prosseguir adiante nas mãos do Senhor. Então, graças ao Senhor. E, por outro lado, essa palavra tem o objetivo de nos levar adiante. Amém? Sermos curados e ser levado adiante. Então, dentro disso, nós vamos falar sobre a graça. Não é você, não é sua capacidade, nem a sua habilidade, muito menos você vai dizer, eu não posso. Não é você quem faz as coisas, é a graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver primeiramente em Efésios capítulo 1, que nesses dias, no alimento diário, nós temos muito permanecido nesses versículos sobre o primeiro capítulo de Efésios, sobre as 3 bênçãos, né? Bênção do Pai, bênção do Filho e bênção do Espírito. Aqui nós vemos a origem da graça. Aqui, capítulo 1, versículo 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção celestial nas regiões celestiais. Eu falei celestial, né? Desculpe, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo começa falando, bendizendo a Deus, porque Deus nos tem abençoado. Irmãos, bênção, abençoar, é falar bem de alguém. E aqui o apóstolo fala bem de Deus. Nós precisamos estar sempre falando bem de Deus. Amém? Porque Deus tem falado bem de nós. Olha, você, em seguida diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, antes que existisse a criação do mundo. Deus olhou para nós, não sei como, e olhou assim, e nos abençoou. Amém. Falou bem de nós. Amém. E trouxe a gente para dentro do seu plano. Amém. Senhor Jesus, por isso, irmãos, na vida da igreja também, nós só podemos abençoar, falar bem dos irmãos. Certo que o ser humano
é cheio de imperfeições, né? Nasceu o ser humano com a natureza caída, não é? Já temos tantas falhas, não é? Tantos defeitos por causa do pecado, certo? Por causa do homem caído. Então, nós estamos cheios de falhas. Mesmo um dia, pela graça do Senhor, recebemos o Evangelho, fomos salvos. Mas esse trabalho, precisamos ainda trabalhar dia a dia, né, no nosso homem natural, fazer morrer o eu, para que Cristo possa viver cada vez mais. Isso não é de noite para o dia. Isto leva uma vida inteira. Certo? Então, irmãos, na vida da igreja, se Deus não olha a vida, os irmãos, a igreja em si, como algo negativo, por que nós vamos olhar a igreja como algo negativo? Não é verdade? Lá em Efésios 5, o Senhor disse que a igreja é gloriosa. Então, por que nós vamos dizer, a igreja da minha localidade não é tão gloriosa assim, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter uma atitude de abençoar. Falhas tem de monte, imperfeições está cheio, mas precisamos tirar aspectos positivos dos irmãos, das pessoas que reúnem com a gente, que lutam junto com o mesmo objetivo, não é verdade? E deixar o aspecto negativo para trás, de lado. Amém? Assim estamos abençoando. E quando nós abençoamos, né, aleluia, virá paz na igreja e o Senhor pode avançar mais. E aqui também diz que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, perante ele. Então, o objetivo de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo é para sermos santos. De um lado, posicionalmente, nós somos santos. Amém? Amém. Na posição posicional, nós somos santos. Mas disposicionalmente, precisamos cada dia ser santificados, dia a dia, até ser plenamente santo, cheio da natureza santa de Deus. Amém? Então, isso é que Deus está trabalhando em nós. Então, nós estamos numa trajetória, num percurso de sermos aperfeiçoados. E só vamos ser aperfeiçoados se deixamos a graça de Deus, né, trabalhar em nós. E depois, em amor, nos predestinou para Ele. Oh, Senhor Jesus, Deus quer ver nós preparados para Ele. Então, aqui, Deus não olha para o processo. Nós estamos em processo de perfeição. Nós estamos em processo de ser preparados para o fim que Deus quer nos usar. Mas Deus não olha para o processo, Deus olha para o produto final. Amém? Predestinados para a filiação. Somos predestinados para a filiação, não é? Senhor Jesus, filiação aqui não é adoção de filhos, aqui é filiação, não é? Filiação significa que eu, né, nós temos a carga genética de Deus, nós temos o DNA de Deus. Amém? Se fosse um filho adotado, não tem meu DNA. Se eu adoto um filho, não tem meu DNA, e quando ele crescer, ele não vai parecer comigo, certo? Então, mas com Deus, nós podemos dizer com toda a certeza que fomos gerados de Deus. João 12, 13 fala isso, somos nascidos de Deus. Deus é nosso Pai verdadeiro, legítimos, nós temos DNA de Deus. Porque quando o filho é filho verdadeiro de um pai, certo? Quando esse filho cresce, ele parece muito com o pai.
ele tem a expressão do pai, a maneira, a atitude de pai, ou falar também de pai, né? Então, lá na sala de comunhão, Esdras fez uma brincadeira muito interessante, eu achei, que ele tá rouco, né? A voz dele quase não sai. Então ele fala assim: sabe o que eu vou fazer amanhã? Aí chamou o filho dele, o Daniel, né? E se escondeu atrás do Daniel. Falava e Daniel repetia o que ele falava. É assim que vai ser. Eu achei interessante isso, viu, Wesley? Porque Daniel é igualzinho você. Até não falar. Isso prova que o DNA do Esdras está no Daniel. E quando Daniel cresce, e está crescendo, né? Quanto mais cresce, mais parece com Esdras. E vai crescendo mais, avançando os anos, vai entrando na velhice, Daniel vai lembrar muito Esdras. Ó Senhor Jesus! Então Deus quer que nós cresçamos, né? E seu DNA vai desenvolvendo em nós, e por enquanto nós temos todo o potencial de ser como Deus é, mas precisando de uma coisa: crescimento de vida. Precisamos crescer. Na medida que crescemos na vida de Deus, mais vamos parecer com Deus, que é nosso Pai. Aleluia! Abba, Pai. Né? Ó Senhor Jesus. Então Deus quer trabalhar isso. Deus não quer quando nós nascemos, ficamos muito contentes, porque somos filhos de Deus, e podemos clamar o Abba, Pai, quando chegamos na idade de jovem, de adolescente. Para nós já está muito bom, mas Deus não. Deus, para Ele, não está satisfeito apenas atingir do conhecimento que somos filhos de Deus. Precisamos avançar mais, precisamos crescer mais. E para esse crescimento é difícil, porque vem muitos fatores adversos. Por isso que precisamos da graça de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos ver maduros, ser semelhante como Ele é. E nós haveremos de ser, como lá em 1 João fala, um dia seremos tal como Ele é. Ó Senhor Jesus. Então Deus quer nos ser como Ele é, para podermos então herdar a herança, né, que está nos preservados nos céus, que quer governar o mundo que há de vir. Aí, irmãos, como que Deus fez? No segundo, aí ele termina falando para louvor da glória de sua graça. Aqui, primeiro capítulo de Efésios, primeira vez fala da graça, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, Deus, que presente que você quer ganhar de Deus? Sabe, Deus nos deu a melhor coisa que Ele tinha, a melhor coisa que Ele tem, o melhor presente que Ele pode nos dar. Não é um carro de último, não é um Ferrari, não é Lamborghini, não é uma casa bonita, uma mansão, não sei o quê. Não é isso, não é nada disso. Melhor coisa, um presente que Deus quer te dar, é o seu filho. Amém. Não tem coisa melhor do que seu próprio filho. Esse filho é amado dele. Oh, Senhor Jesus. Ele ama esse filho de tal maneira que ele deu esse filho amado dele para nós. Quer dizer, ele nos ama tanto, e não tem outra coisa menos que isso. Ele deu tudo para nós, que é seu próprio filho. Você daria seu filho para o seu colega do lado? Eu acho que não, né? Mas Deus nos deu a melhor coisa que Ele tinha, que é seu Filho amado. Ele nos deu gratuitamente. Esse é um presente que nós recebemos, sem ter merecido nada. Você não fez nada para conceder, você nem pediu para Deus. Deus me dá presente que seu filho. Não, nem você sabia disso.
E Deus, sem você pedir, sem você merecer, sem você ter feito alguma coisa, Deus te deu filho. Amém. Oh, aleluia! Amém. Essa é muita graça, né? Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Esse filho, por causa dessa graça, ele realizou a redenção por nós. Amém. Irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é? Nosso destino era lago de fogo, éramos para ser lenha, para ser queimado lá no combustível, lá do lago de fogo. E Deus foi lá e nos resgatou. Amém. Quem fez isso foi o Filho. Ele morreu em nosso lugar. E o que precisa um morto? O que um morto precisa? Morto precisa de muita riqueza. Morto precisa de o quê? Morto precisa de vida. Quê? Quem falou? Ah! O que morto precisa é vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E Senhor Jesus. Então ali fala assim, nós éramos, o curso nosso era totalmente contrário a Deus. Nós estávamos totalmente em direção oposta a Deus, né? Mas Deus não nos esqueceu. Amém. Deus não nos abandonou. Amém. Versículo 4, capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Amém. Vida! Amém. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós não fomos salvos porque nós fizemos alguma coisa que agradar a Deus, ou merecemos alguma coisa. Nada, repito, nada, nada, nada. Ele nos salvou pela graça. Oh, você deve dar graças ao Senhor hoje. Senhor, eu fui salvo pela graça. Sem eu ter merecido nada. Deus em Cristo me salvou pela sua graça. Não só isso, Ele juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, amém? De novo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça é dom de Deus. E aqui disse, mediante a fé. Nós precisamos ter essa graça, é pela fé. Amém? Eu não vou por causa do tempo, mas em Mateus, Evangelho de Mateus, tem alguns casos que o Senhor curou as pessoas. E essa cura foi baseada na fé das pessoas. Amém? E o Senhor falava assim, vai, está curado, vai. O Senhor fala assim, vai e se faça conforme a tua fé. Ou a tua fé te salvou. Ou faça-se conforme a tua fé. Irmãos, a fé é do nosso lado. É o nosso ato de crer. Amém? Então Deus, Senhor Jesus, curou aquelas pessoas de acordo com a fé delas. Não era a fé do Senhor Jesus, não. Era a fé delas. Por isso, irmãos, vamos crer. Amém? Quanto mais cremos, mais ganhamos. Então foi mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça é dom de Deus. Por isso, Efésios 4, né, diz assim, a graça
vem de acordo com a proporção do dom de Deus, né? Senhor Jesus, aí que tá. Deus nos deu esse dom, é para a gente exercitar. Quanto mais exercitamos, hoje você não tem fé, exercita, amém? Exercita que vem da graça, e a graça vindo, você vai fortalecer na fé. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, essa fé, essa graça, que é uma própria pessoa do Senhor Jesus, vai crescendo em nós, vai levando a gente ao crescimento, ao amadurecimento. Então, eu separei aqueles 2 versículos ali, vamos ler em Coríntios, né? É Coríntios. 2 Coríntios 9. 12, 9, perdão. Aqui existe. 9, ele diz assim, né? Ele, no versículo 7, ele vai toda a história aqui. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Irmãos, quem de nós não tem, não é, um espinho? Espinho aqui pode ser interpretado de uma maneira genérica também. Há várias formas. Pode ser sua tristeza, sua angústia, não é? Você não está se sentindo bem, ou medo, ou temor. Você precisa se libertar disso. Amém? Aqui disse: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas o espinho continuou. Então, irmãos, é hora de desfrutar da graça. Ó Senhor Jesus, fala para ele: Senhor, esqueço minha angústia, minha tristeza, meu medo, eu quero ser salvo, quero ser liberto. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vai dizer para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que você está precisando? O que você está precisando? Cada um de nós temos o quê? Né? Tem seus problemas. Mas o Senhor, lembre dessa palavra: a minha graça te basta. Para a gente andar esse caminho, essa carreira, não é uma carreira curta, uma corrida, que o Miguel citou lá em Hebreus 12, é uma corrida, é um longo trajeto. Amém? Precisamos dessa graça. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós estamos cheios de fraquezas. Até o que se acham bom, é cheio de fraquezas. Senhor Jesus, o que nós precisamos? Precisamos da graça. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, parece paradoxo aqui, né? É contraditório. Paulo fala assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Irmãos, não é minha capacidade, não é sua capacidade, mas é a graça que atua em nós. Por isso que Paulo, na sua experiência, ele preferia se gloriar nas fraquezas dele. Já pensou gloriar-se nas fraquezas? O que significa isso? É porque quando ele está fraco, aí a graça vem. A graça vem e o fortalece. Senhor Jesus, se eu sou forte em mim mesmo, a graça não consegue atuar, porque estou cheio de mim. Eu sei fazer o que? Eu sei fazer as coisas. Eu tenho capacidade de fazer coisas. Mas quando nós chegamos numa situação e falamos para o Senhor: Senhor, eu não posso mais. Eu desisto. Eu não aguento mais. Senhor, entrego nas tuas mãos. Aí você está fraco. Aí o poder se aperfeiçoa. Oh, Senhor Jesus.
de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Poder de Cristo vem a graça, vem da graça. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha só, irmãos, tanta fraqueza. Então, se Paulo experimentou isso e saiu cheio de graça, saiu com poder, nós também podemos fazer isso. Amém? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nessa noite devemos dar louvores a essa graça de Deus. Amém? Amém? Ele que vai nos fazer continuar essa caminhada, sermos úteis ao Senhor e sermos também frutíferos. Darmos frutos. Este ano é para dar fruto. Pregar para 10 e fazer permanecer 2 na vida da igreja. Este ano é o ano de acréscimo de número. É o aumento de número. Mas é nós que vamos fazer isso? Nós temos capacidade para fazer isso? Não. A graça conosco. Então, vamos lá no 1 Coríntios, né? 15, 10. Aleluia. Aqui fala assim, Paulo, no versículo anterior, ele fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Versículo 10, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa graça foi me concedida, não se tornou vã. Às vezes, né, a gente pode tornar a graça vã. Bom, já que a graça faz tudo mesmo, então não precisa fazer, né? Fico aqui sentadinho aqui e tal, sentado aqui sem fazer nada, a graça vai fazer. Não é isso. Nós precisamos, como esse versículo anterior, esse tema da nossa conferência, o que é? Isso é de acordo com o capítulo 15 de João. O Senhor fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém. Então, primeiro, sempre assim, primeiro a nossa atitude de querer, de ir, uma ação nossa de ir. Aí de volta, o Senhor permanecerá em nós. Né? Por exemplo, outros versículos, se alguém quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então, você quer ganhar um Senhor? Você quer ganhar essa graça? Sim ou não? Amém. Quer ou não quer? Cada vez mais? Amém. Então, você precisa ter uma atitude de querer, de ir. Hoje de manhã, né, Miguel nos deu o versículo em Mateus, que é buscar e achareis, batei e abri-vos-á, e pedir e dar-se-vos-á. Amém? Vai dar para você. Amém? Mas você tem que pedir. Certo? Vai ser achado por você, mas você tem que buscar. E outra terceira mesmo? Batei e abri-se-vos-á. Você precisa, a porta vai ser aberta para você, mas você precisa bater. Ó Senhor Jesus. Então, não se torne a graça de Deus em vão, não. Amém? Amém. Você precisa buscar. Ó Senhor Jesus! Amém. Nessa noite, precisamos buscar mais essa graça de Deus. Amém.
Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer fluir rios de água viva? Esse é rios da graça, rios da vida. Mas você precisa sentir sede e buscar e tomar essa água. Oh, Senhor Jesus, não sei se estou claro, né? Nós precisamos buscar, precisamos pedir, precisamos bater. Se a gente tomar uma atitude passiva, pode ficar sentado, né? Que a graça não vem. Precisamos então ser ativos. Amém? Pedir, buscar, bater. Aleluia! Aí a graça vem para nós. Há um exemplo já para finalizar em Êxodos capítulo 3, eu acho que muitos irmãos aqui já ouviram sobre a sarça ardente, né? Um dia Moisés estava lá andando no deserto, depois que fugiu, né, da presença de Faraó, e lá, um dia, de repente, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e lá no deserto, e no capítulo 3, versículo 2, disse: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por que a sarça não se queima, né? A sarça é a coisa mais fácil de queimar, né? É seco, né? E queima e é consumido rápido. Mas aqui a sarça tinha fogo, e o fogo queimava na sarça, e a sarça não se consumia. Irmãos, sarça somos nós. Somos apenas uma sarça. Que valor você daria para uma sarça? Bastante valor? Em peso de ouro? Isso mostra que nós, homens naturais, nada valemos diante de Deus. Somos inúteis. Amém? E que Deus precisa pôr fogo em nós. E nós dependemos desse fogo do Senhor. E o fogo vai queimando, mas a sarça ainda continua inteira lá. Então, irmãos, às vezes nós estudamos, adquirimos bons diplomas, somos profissionais, somos ótimos em gestão, de administração e tal, e trazemos isso para a igreja, pensando que agora eu vou administrar bem a igreja. E o Senhor vai falar para você: não. Esse aqui é apenas sarça. Precisa passar pelo fogo. Precisa passar pela morte e ressurreição. E quando você em ressurreição, aí Deus pode te usar. Mas não usar você, a sua capacidade natural. Ele usa, né, a sua capacidade em ressurreição. Mas Ele que queima, não é você que queima. O nosso fogo natural queima e acaba. Mas esse fogo é do Senhor. O combustível vem de Deus. Amém? Por isso queima e não se apaga. Então essa é a graça de Deus. Oh, Senhor Jesus. A minha graça te basta. Né? E também Paulo diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Senhor Jesus. Então, irmãos, não hajamos pensando que somos alguma coisa, mas sim, Deus é alguma coisa. Deus e a sua graça, que Ele mesmo, em seu Filho, dado para nós,
gratuitamente. Parece que a gente não gosta quando ganhamos de graça, sabe? Realmente, a gente não dá muito valor quando recebemos algo, um presente. Não é verdade? Também, claro, depende de quem te dá esse presente. Mas, por exemplo, se você dá livro para alguma pessoa, né, a chance de ela não ler o livro é muito grande. Mas se a pessoa vai na livraria e compra o livro, ela lê. Ela vai ler para casa e lê. Irmãos, nós estamos tão acostumados que Deus faz tudo para nós. Essa gratuidade que Deus nos deu, a graça, a gente acaba não dando valor. Estamos ouvindo isso, mas parece que não está mexendo conosco. Irmãos, essa na nossa experiência, dia a dia, a graça é extremamente importante. Não vivamos mais em nós mesmos, vivamos na graça. Para que a graça venha, precisamos ter uma disposição de querer essa graça. Amém? E assim, quando a graça vem, imagina todos os irmãos vivendo na graça da igreja. O resultado de desfrutar da graça da igreja é a paz. E a paz vindo, podemos edificar a igreja. Não há aqueles problemas de discordância uns com os outros. Irmãos, há somente perdão. Uns perdoando uns aos outros. E assim o Senhor tem caminho para frente. O que eu ganho discutindo com o irmão? Eu ganho na razão, mas eu perco meu irmão. Amém? Então, na igreja, irmãos, só podemos abençoar mesmo. Falar bem. Por pior que seja o irmão, ele está cheio de defeito, 1000% errado. Mas ainda assim, você vai encontrar aspectos positivos dele. Porque Cristo está nele. Ainda que seja criança, mas um dia ele vai crescer, vai amadurecer na vida de Deus, aí ele vai manifestar essa graça. Então, irmãos, olhe para o produto final. Não olhe para você hoje, para ele hoje, para ela hoje. Olhe para o produto final, que é um homem varão maduro, igual a Cristo, útil para Deus, para governarmos o mundo que há de vir.